Como é que é essa jornada, tanto na vida para entrar e ser um pastor, quanto na ideia de vir para os Estados Unidos? Conta pra gente um pouquinho a respeito do senhor. Legal. Agradeço, Enivaldo, a oportunidade de estar aqui com você. Uma honra, uma alegria. A gente também acompanha a sua jornada como empreendedor, como cristão e homem de Deus, né? Eu creio que a gente muitas vezes tem a tendência de separar as coisas, né? Parece que vida pessoal cristã é uma coisa e negócios são outra. E a gente está aqui, você é um businessman, eu me considero um empreendedor do reino de Deus. E legal compartilhar um pouquinho então sobre a nossa vida, a nossa jornada, né? Eu nasci na cidade de Franca, São Paulo. Meu pai, ele é um empreendedor, na realidade, ele é um artista na área do calçado. E quando fui crescendo, trabalhando desde pequeno com ele, eu pensava que eu seria um modelista de calçado, um empresário, e eu fui criado para ser dono de empresa, Para ok? seguir os passos do pai, né? Para seguir os passos dele. Minha Uhum. mãe também, muito batalhadora, e então eu venho desse ambiente familiar, cristão, empreendedor, e meus outros três irmãos, todos tivemos esse envolvimento muito. Irmãos, tem O Francis, irmão. meu irmão, mais duas meninas, Ah, ok? Eu ok. sou o mais velho da turma. E o que acontece é que eu fui projetado, né, ou colocado no meu coração essa questão de literalmente ser dono de empresa, ok? Esse era o foco do meu pai. Tipo, continuar o projeto que ele já começou, Continuar, né? exatamente. Uhum. Mas, quando eu estava terminando ali o ensino médio, Ah, eu comecei aquele processo de autodescoberta. O que eu vou ser da vida? Ok? É isso que Deus quer para minha vida? E eu fiz uma oração muito profunda. Eu estava trabalhando, imagina como se fosse um marceneiro, porque meu pai tinha uma fábrica de formas para calçado. E eu estava todo empoeirado, o sol batia assim pela janela e eu fiz uma oração, Senhor, é isso que o Senhor deseja para a minha vida? Eu vou fazer sapato, forma, o resto da minha vida? O que o Senhor quer para a minha vida? Porque eu tinha que fazer uma faculdade, eu queria crescer, eu queria romper ali os limites do que eu estava vivendo e gerou aquele incômodo. E eu fiz essas perguntas para Deus. Passado um tempo, eu comecei a ter uma impressão que eu deveria fazer algo que durasse para a eternidade. Porque eu via todo mundo vai ter que trabalhar muito, vai ter que ralar muito nessa vida e na maior parte das vezes sapato dura muito tempo, pastor. é, exatamente, pode durar, mas não é para a eternidade. E E eu achava muito bonito, inclusive eu tenho um pouco de habilidade de desenho, tudo. Eu realmente achava que seguiria os caminhos ali, os passos do meu pai. Mas o pensamento foi: faça algo que dure para a eternidade. A ideia não era ser pastor, porque eu não tinha, eu não venho desse berço com um pai, um tio que é pastor, que está te incentivando. Em algum momento deu um clique. Mas vocês já eram cristãos, já eram. Sim, a gente vem de um berço cristão, Ah, ok. né? Uhum. Somos adventistas do sétimo dia e a igreja foi uma base muito grande na formação nossa como pessoa, como líderes, né? Clube dos Uhum. Uhum. Bravadores, muitos eventos. Então, eu percebi Deus conduzindo a minha caminhada desde garoto. E o que aconteceu? Eu então tomei a decisão de fazer teologia por um senso de chamado. Deus está me chamando para alguma coisa Ok. que eu nem. Isso, você tinha o quê? 16, Eu 17, por tinha aí? 16 anos. Tipo, terceirão de Eu segundo grau, estava essa coisa. terminando o ensino médio, né, o high school daqui, Uhum. Uhum. e então eu não tinha feito o ensino médio. Como eu trabalhava muito com meu pai, Hum. eu brincava muito. Eu ia para a escola literalmente para descansar, entendeu? Ia Relaxar. para curtir, porque eu trabalhava muito. Eu já era o segundo homem ali No Brasil a diferença daqui é que no Brasil é meio turno só, né? Não é
entra na escola às 8 e sai às 3 da tarde. Não, exato. Lá entra, se entrar de manhã, sai meio-dia. Depois é 1 às 5. Normalmente era isso. Então, o que dá o outro turno para realmente trabalhar, né? Sim, e a gente trabalhava literalmente, eu estudava de manhã, chegava 2 e pouco do trabalho, da escola, e eu trabalhava até 7, 8 da noite. Então, era bem puxado. E o que acontece? Nesse momento, eu começo a estudar para o vestibular, ok, do Brasil. E a história é bem interessante, eu acho que vale a pena contar essa primeira fase. Por quê? Porque tudo que você está vivendo hoje vai te preparar para algo no futuro. Então a gente precisa viver cada fase, mesmo com os desafios, e depois você vai olhar para trás e falar, cara, aquilo ali me preparou para o que eu estou vivendo hoje. E a gente despreza isso. A gente acha que as turbulências, os problemas, né, é um caos, mas não, Deus está te preparando para algo maior que você não está enxergando. Nesse momento, eu comecei a estudar para o vestibular e eu tinha uma oração. Senhor, eu não vou se eu não passar direto, ok? Eu não ficaria prestando vestibular várias vezes, eu tinha que ser de primeira. E na época tinha os excedentes. Você não ficou na primeira classificação, você fica esperando uma vaga, aquela coisa toda. E na época a empresa do meu pai estava assim bem baixa, né, financeiramente. E é interessante que... Vocês tinham outros funcionários trabalhando com ele? Tínhamos. Era eu, meu irmão, mais 2 funcionários. Okay. Nesse momento que eu vou falar agora, praticamente estava só eu, meu irmão e meu pai. Mas sempre tivemos mais funcionários. Era uma pequena empresa, né? Mas estava terrível financeiramente, início de ano, um tanto de coisa acontecendo. O momento que eu quero narrar aqui, ele vai me preparar para outras coisas no futuro. Porque mesmo o fato do meu pai estar com uma pequena empresa, ele estava, naquele momento, financeiramente quebrado. A tal ponto de não termos recursos para eu ir prestar o vestibular. Então eu morava em Franca, teria que viajar 3 horas até ali a região de Engenheiro Coelho, NASP, e meu pai não tinha os recursos. Mas você ia prestar vestibular na própria UNASP? No próprio NASP. Na época... Já para teologia ou não? Já para teologia, ok? Tipo assim, então era ou eu passo, esse é o meu chamado, senão eu vou para outra coisa. Exato. Então, na minha mente era tão forte isso que se eu não passasse de primeira, ok, Deus não quer e eu vou fazer outra coisa, eu vou seguir os caminhos aqui que, né, tem por aqui. Então eu perguntava muito o que Deus queria para a minha vida. E nesse momento é muito interessante que o vestibular era numa terça-feira. Um dia antes, eu estava na rodoviária de Franca. Ao meio-dia saía o ônibus e o meu pai chegou 12:10. Ele chegou, o ônibus já havia saído e ele não tinha o dinheiro para que eu fosse até a cidade de Engenheiro Coelho e voltasse para... Eu tinha que pagar a matrícula e ainda os custos da viagem. Eu não tinha o valor. Então tudo aquilo era muito, muito pesado, porque você está ali com 17 anos, você não entende muita coisa da vida, e o meu pai, de forma muito sóbria, muito calma, vai caminhando, e a gente vai até o local que a gente trabalhava, que era ali próximo, quando o meu pai liga para um irmão da igreja, o irmão Vicente, e ele fala, irmão Vicente, por onde você está e tal? E naquele momento, o Vicente estava saindo do sítio dele, e ele aceitou me levar, viajar 3 horas e pouco naquele dia, ou seja, eu perdi o ônibus, mas em 1 hora e pouco eu estava dentro de um carro, de um irmão da nossa igreja, da nossa comunidade, me levando, né? E na época é interessante que era um carro de luxo, né? Não sei se você lembra do Santana Quanto, e aquele carro grande e tal, e ele foi conversando. Eu fui o último a fazer a inscrição para o vestibular naquele dia, naquele ano. No outro dia prestei o vestibular, dias depois saiu o resultado, eu estava classificado, havia passado direto, só que havia um problema. Para quem não tinha valor para o vestibular, para a inscrição,
como que eu iria entrar e pagar 2 meses, ok? Que era necessário pagar janeiro e fevereiro assim, à vista. Isso daí quando você fez vestibular era o quê? Outubro, por aí? Não, o vestibular era Mais cedo? tudo conectado, era início de fevereiro. Era início de fevereiro. Ok, então as aulas começariam dentro Já de um mês, por exemplo. Não, as aulas começavam uma semana depois. Naquela época era tudo. Hoje o vestibular é tipo outubro, novembro e vai começar só em fevereiro as aulas. Entendi. Lá era tipo 2 semanas antes. Naquela época passou, eu estou falando do ano de 1998, ok? Caramba. Velho, a gente tá. Já estava aqui na América fazendo imposto, inclusive. Então, perceba. E eu estava iniciando a minha jornada e nesse momento eu não tinha recursos para entrar. Quinta-feira, ou seja, 3 dias depois, 2 dias na realidade, do vestibular, eu tive o resultado. Isso era uma quinta-feira. Ok, estou classificado. E aí, cara, agora me mostra o dinheiro, porque senão você não entra. Para pensar o seguinte, eu cheguei pro meu pai e naquele momento meu pai ficou em choque. Ele ficou calmo. Quando eu falo choque, porque a maneira do meu pai processar, ele fica calado. Talvez naquele momento ele não esperava que você passasse. Talvez, eu não sei. Não, na realidade eu percebi que meu pai, ele foi assim, um passo de cada vez. Sim. E ele, um dia desse, conversando com ele falou assim, olha, filho, eu sentia que eu tinha que te apoiar. Eu não sabia o que ia dar, mas eu tinha que te apoiar. Certo. Então, estava um irmão muito querido, um irmão que levou a mensagem para nós. Então, ele era um pai na fé, um amigo, ele é quase um parente nosso, o irmão Creonides. Estava lá no estabelecimento nosso. Eu cheguei todo feliz. Passei. E o meu pai ficou ali calado. Quando esse irmão, tentando ajudar, ele começou a dizer assim, Crislen, você sabe que você é o braço forte do seu pai. E se você for, você vai complicar as coisas para o seu pai, porque você está vendo, não tem dinheiro. E daqui a pouco vai ter mais dívida para o seu pai pagar. E eu já havia vivido uma crise porque eu me sentia quase um traidor do meu pai, porque eu queria honrá-lo ali na empresa que ele tinha. Mas de repente, abandoná-lo ali sozinho no momento de crise e tal, essas coisas. Exato, né? E o chamado pulsava mais forte. E foi então, na quinta-feira, esse irmão falou, olha, você pode trazer mais dívida para o seu pai, envergonhar seu pai. Aquilo ali doeu muito forte. Quer dizer, em vez de animar, estava desanimando ali. Ele estava tentando ajudar... Quem? O pai. Meu pai. Mas naquele momento, aquilo pesou a ponto assim, de criar uma marca emocional. E eu vou comentar um pouco sobre isso. No outro dia, apareceu um cliente, o mercado estava parado, o comércio parado. Apareceu um cliente que meu pai nunca tinha atendido e fez um pedido de formas que a gente demoraria talvez 20 dias para fazer. E a gente começa a fazer esse pedido. Só que as aulas começavam na outra semana. E nós trabalhamos aquela semana toda. Eu comecei a receber pressão da faculdade porque... precisava do dinheiro para garantir a minha vaga. E eu então mandei um recado. Falei para a professora Márcia, que era condutora ali, coordenadora do curso, e falei, olha, nós estamos trabalhando para conseguir o dinheiro e se você der a minha vaga para alguém, eu vou chegar aí do mesmo jeito. Ok? Tipo, vou e pronto. Exato. E aconteceu isso. Ela, na realidade, ela manteve a minha vaga, mas 10 dias depois, já tinha 10 dias de aulas, que eu fui chegar lá com o meu pagamento. Só que aí tem um processo muito lindo aqui que acontece. Esse tal cliente que apareceu, ele fez um cheque. No Brasil é muito comum isso, né? Os empresários jogam cheque pré-datado para 60 dias. Nós estávamos no mês de fevereiro, o cheque era para abril. E agora, como eu vou pagar o cheque do cara que nem entrou? Negócio de janeiro e fevereiro para um cheque para abril numa instituição. Fui no caixa, junto com meu pai. Eu lembro do nome, da figura, da pessoa, porque eu tive que encarar esse indivíduo do caixa muitas vezes. E ele falou, olha, senhor, não posso aceitar esse cheque.
Em seguida ali meu pai perguntou quem é o administrador geral do campus. E então falaram, pastor Lauro Grellman. A gente caminhou, foi para a sala ali, o escritório do pastor Lauro, ficamos esperando e tal. Na escola isso. Isso tudo, só para vocês saberem, quem está ouvindo, nós temos a Universidade Adventista, ok? É um campus onde você mora ali tem todo um residencial masculino, residencial feminino, tem quadras de esporte, tem biblioteca. Hoje no NASP tem... Você mora na escola. Você mora ali. Hoje você tem comida, tem tudo. Exato. Hoje você tem um museu, né, da arqueologia que o professor Rodrigo Silva, ele conduz ali. Isso no NASP Engenheiro Coelho, São Paulo. Foi ali que eu fiz a faculdade de teologia. Agora estávamos ali na sala do pastor Lauro Grellman. E o meu pai explicou sobre o chefe. Como se fosse o reitor da universidade. Ele era o administrador financeiro. Tinha o reitor, mas ele era o coordenador da parte financeira. E então o meu pai explicou um pouquinho do contexto, de onde vínhamos e tal. E o meu pai falou, olha, eu tenho esse cheque para pagar aqui os primeiros 2 meses. Só que é predatado. Eu sou um pequeno empresário, tudo, tal. E então nós percebemos, a minha mãe estava do lado também, já bem emotiva, que ele ficou assim um pouco desconcertado pela situação, porque era muito incomum. E ele então olhava para o cheque, olhava para nós. Será que eu confio nesse cheque? Será que eu confio nessas pessoas? Aquela coisa, né? Porque é muito fácil, né, o cheque voltar, essa coisa toda, né, no Brasil. Quando o meu pai é tomado ali por Deus, ele fala assim, pastor, eu gostaria que o senhor levasse em consideração esse pedido meu, porque o meu filho veio para ficar. E ele não veio para brincar de ser pastor. Aquilo ali ecoou na minha mente profundamente. E aí o pastor olha para o cheque, olha para a gente, olha para o cheque. Aí de repente ele olha para o meu pai e fala assim, o senhor pode passar no caixa? Eu vou autorizar. A irmã, né, olhando para minha mãe, a senhora pode levar o garoto para o residencial. Eu estava dentro do colégio. Aquele dia houve uma ruptura de menino para homem. Porque até então, 17 anos, o que você espera da geração de hoje com 17 anos? Quase nada de autonomia. E naquele dia, além de chorar muito pela partida, por aquele momento, eu tomei uma decisão. Eu lembro que eu entrei no meu quarto e eu tomei... No dormitório, a gente chama dormitório. Hoje seu quarto lá do dormitório na escola. O dorme, o residencial, né, masculino. E eu estava ali na minha escrivaninha e eu me lembro daquela oração. Quando eu falei, Senhor, eu repeti agora as palavras do meu pai. Eu vim e vim para ficar. E não vou brincar de ser pastor. E não vou brincar de ser pastor. E aí eu pedia, desde o primeiro dia, Senhor, ajuda-me a honrar o meu pai. Por quê? Eu saí com aquela voz também do outro irmão. Falando, olha, você vai criar um problema, vai deixar o seu pai cheio de dívida, vai envergonhar seu pai. Em vez de ajudar o seu pai a produzir, você vai gastar. Mas aquilo serviu de combustível. E essa é uma coisa interessante da jornada. As pedras que te jogam, ou as críticas, ou até as palavras malditas, você vai ter que escolher utilizar aquilo para ser uma motivação, ou você vai deixar aquilo te engolir e soterrar e abafar o teu sonho. E ao contrário, eu comecei a orar, Senhor, eu não volto para Franca se não for com o Canudo. Eu não volto para minha cidade. Isso era tão forte que se eu não me formasse como um pastor, eu nunca mais iria morar em Franca, na minha mente.